Somos graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concede maravilhosa nesse dia de estarmos estudando a Sua Palavra. Bom, e eu quero primeiro agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos. Chegamos na lição de número 4, a tríplice dimensão da salvação. Domingo 24 de outubro, e nós estaremos estudando então hoje sobre essa bênção maravilhosa que é a salvação em Cristo Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. É um prazer estar aqui estudando a Palavra de Deus, né? E a escola dominical. A escola dominical faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Eu verdadeiramente amo estar na escola dominical, estar estudando a Palavra do Senhor. Também quero agradecer ao nosso pastor, presidente, pastor Moisés Pereira, que nos deu essa oportunidade também de estarmos aqui juntamente com os irmãos, e a todos os nossos lideranças, que Deus continue abençoando em Cristo Jesus, né? Que Deus verdadeiramente possa continuar abençoando. Sou grato a Deus também, meus amados irmãos, pelo investimento que a nossa igreja tem feito na escola dominical, né? E tem sido de grande proveito, tem sido uma maravilha para as nossas vidas, porque temos verdadeiramente aprendido a palavra de Deus. Bom, eu quero iniciar fazendo uma rápida oração, pedindo a Deus direção para que o nosso estudo seja direcionado pelo Senhor e abençoado pelo Senhor em nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos. Amado eterno Deus, nessa manhã, Jesus, eu quero te agradecer por esse dia maravilhoso, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela salvação em Cristo Jesus. Agora, neste momento, Pai, que estaremos estudando a tua palavra sobre a escola dominical, Pai, um assunto tão maravilhoso, ó Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. A mudança que isso fez na nossa vida, nos transformando, ó Deus. Nós te glorificamos porque somos salvos em Cristo Jesus e que queremos pedir, ó Deus, que esse estudo nesse dia abençoe as nossas vidas, abençoe a cada irmão que estará participando, que cada um seja abençoado em nome de Jesus. Direciona as nossas palavras em tudo, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados irmãos, sem perda de tempo, essa lição de número 4, ela vem de uma forma muito maravilhosa, porque a revista, o tema da revista destaca justamente a misericórdia, a graça de Deus, né? E Efésios, o título da revista, fala que é uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. E nós estamos podendo estudar diversas formas o maravilhoso propósito da salvação de Deus sobre as nossas vidas. E hoje não será diferente, porque hoje nós estaremos vendo não só a maravilhosa graça, a bênção da salvação que nos alcançou hoje, no presente, nós somos salvos, mas também uma mudança de uma vida no passado e também o que nós seremos no futuro. Então, justamente, a nossa lição vai tratar sobre esses assuntos. Ela vem tratar os objetivos da lição, para os irmãos terem uma ideia, são descrever a condição humana, né? Apresentar o nosso estado presente, o atual, e explicar os propósitos da nossa salvação. E é interessante que a lição vai ser dividida em 3 partes, em 3 tópicos. E o primeiro tópico, ele vai chamar a atenção, ele vai falar para nós quem nós éramos no passado, antes de conhecer a Cristo. O segundo tópico vai dizer o que nos tornamos no presente. E por fim, nós estaremos finalizando a lição. O terceiro tópico vai falar para nós o que seremos no futuro. Então, a salvação em Cristo Jesus, ela abrangeu uma mudança no passado, aquele passado pecaminoso, distante do Senhor, transformando o nosso presente e nos preparando para o futuro. Né? E aí, o que nós aprendemos com Deus, a bênção de Deus na salvação, ela vai verdadeiramente transformar a nossa vida. Já está transformando, na verdade. O texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que destaca para nós o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Nós já vamos falar um pouquinho sobre esse texto. A verdade aplicada: a salvação em Jesus Cristo nos tirou da condição de mortos. Olha que coisa interessante. Nós vamos estudar sobre isso na lição mais aprofundada. Nos vivificou, nos deu vida, nos transformou e nos transportou para o reino da luz.
Olha que coisa interessante. Então, a salvação em Cristo Jesus, ela nos tira da condição de mortos. Ela restaura aquele homem que estava afastado de Deus. Ela cria uma conexão novamente com Deus, transformando a vida desse homem novamente para Deus. E ela, além de tudo isso, ela também nos vivificou. Ou seja, ela nos transportou para um reino de luz. Ela nos tira da morte espiritual e nos traz vida. E vida com abundância. Bom, o nosso texto de referência ele se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e o versículo 5. Diz assim para nós: E nos vivificou, estando vós mortos, e vos vivificou, perdão, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em que noutro tempo, olha só que interessante, porque ela destaca que a salvação ela nos vivificou, trouxe vida, e mesmo nós estamos mortos em ofensas e pecados. Então, quando nós fomos salvos pelo Senhor Jesus, quando a maravilhosa graça da salvação em Cristo Jesus nos alcançou, nós fomos transformados de uma vida de pecado para uma vida de santificação. Nós saímos da prisão do pecado e estamos vivendo a liberdade com Cristo hoje em um processo de santificação. Para que isso? Para que esse processo de santificação no presente? Tudo isso está nos preparando para o futuro com Cristo, estarmos sempre, eternamente com Cristo. Versículo 2, Efésios capítulo 2, versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, estávamos como cegos, andando para um lado, para o outro, perdido, projetamos no mundo, seguindo a orientação do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha a profundidade desse texto. Nós podemos enxergar, os nossos olhos se abriram e hoje nós podemos andar como filhos da luz. Mas em outro tempo nós andávamos, na verdade, segundo o curso desse mundo, cegos de entendimento, cegos de visão espiritual. E vivendo no mesmo espírito que hoje opera nos filhos da desobediência. E o 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Totalmente distante do Espírito de Deus. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Deixamos de ser filhos da ira e nos tornamos filhos de Deus através da salvação em Cristo Jesus. E o versículo 5, maravilhosamente, nos traz que, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, mesmo nós estando mortos em nossas ofensas, nós fomos vivificados juntamente com Cristo. E pela graça nós somos salvos. É a maravilhosa graça de Deus que nos alcançou e nos trouxe a salvação. Então esse texto de referência vai servir como base para o nosso estudo de hoje. Nós vamos detalhar um pouco mais algum desses versículos ao longo da lição. Bom, a introdução diz para nós o seguinte: a salvação ela produziu em todos os salvos um efeito muito poderoso. Ela abrange o nosso passado, quem nós éramos. Por que abrange o passado? Porque ela te apaga aquele passado. A sociedade, o mundo, muitas vezes se uma pessoa ela errou, por mais que ela corrija o seu erro, por mais que ela tenha mudança de vida, o mundo jamais esquece seu erro. A sociedade sempre vai estar lhe apontando o erro, sempre acusando. Mas com Cristo é diferente. Com Cristo nós temos a certeza, a garantia de que ao aceitar Jesus, Ele nos apaga daquele passado pecaminoso, Ele nos transforma em uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, justamente diz isso, Nós somos feitos nova criatura, somos criados novamente em Cristo Jesus. Ela também abrange o nosso passado, quem éramos, o presente, quem somos agora, e o futuro, o que ainda iremos nos tornar. Então a salvação, a tríplice dimensão da salvação, abrange tanto a mudança de um passado pecaminoso para uma vida de santificação no presente e uma vida transformada de glória em glória no futuro, vivendo eternamente com Cristo. Amém? Bom, o nosso tópico 1
vai falar quem éramos no passado. Então nós vamos estudar quem éramos antes de conhecer a Cristo. Quem nós éramos antes de ter esse encontro com Cristo. Qual era a nossa visão? Qual era a nossa forma de agir? E o comentarista coloca aqui para nós o seguinte início do tópico 1. Com muita firmeza, Paulo descreve o nosso estado antes da salvação chegar até nós. Paulo foi enfático ao afirmar. Ele afirma que estávamos mortos, agíamos na vontade da carne e andávamos de acordo com os ditames do mundo. Então o apóstolo Paulo ele foi enfático ao afirmar que antes de nós termos a salvação em Cristo Jesus, antes de nós sermos alcançados pela maravilhosa graça de Cristo Jesus e nos tornarmos salvos em Cristo Jesus, nós andávamos cegos na vontade da carne, né? Estávamos mortos espiritualmente falando. Efésios capítulo 2, vamos só ler essa referência aqui, Efésios capítulo 2, o versículo 1 fala para nós o seguinte: e nos vivificou, estando vós ainda, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. E o versículo 2 fala: e que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A Bíblia de Estudo Pentecostal, nos seus comentários sobre esse versículo 2, ela destaca o seguinte, é bem interessante, quero compartilhar com os irmãos. Todo aquele que está em Cristo, sem Cristo, é controlado pelo príncipe das potestades do ar. Isto é, Satanás. Sua mente é obscurecida por Satanás, para que não veja a verdade de Deus. As pessoas estão cegas. Aqueles que estão longe da direção de Cristo, elas são guiadas por Satanás, estão cegas. Tais pessoas estão escravizadas pelo pecado. Além de cegas, são escravas pelo pecado e as concupiscências da carne. A pessoa irregenerada, por causa da sua condição espiritual, não poderá compreender nem aceitar a verdade, a parte da graça de Deus. Ela não consegue entender o tamanho, a grandeza da graça de Deus, tamanho a cegueira espiritual que ela se encontra. O cristão deve ver a todos os pontos de vista bíblico. Quem vive na imoralidade e no orgulho deve ser alvo da nossa compaixão, por causa da sua escravidão ao pecado e Satanás. A pessoa sem Cristo é responsável pelo seu pecado, pois Deus dá a cada ser humano uma medida de luz e graça, com a qual podemos buscar a Deus e escapar da escravidão do pecado. O mais interessante é que a Bíblia de Estudo Pentecostal ela coloca aqui para nós que sobre esse versículo que nós lemos, a pessoa se encontra num processo de escravidão tão grande que ela está cega. Ela não consegue reagir. Ela tem a dificuldade de entender por que, por exemplo, nós somos salvos, por que nós somos felizes, por que nós cristãos vivemos uma vida, buscamos a santificação diferente desse mundo, procuramos viver diferente desse mundo. Justamente não entende porque está cega espiritualmente. E a cegueira ela produz uma apatia espiritual. A pessoa não consegue como ter uma reação. E aí, até essa pessoa ser alcançada pela graça e abrir o seu coração para receber a graça de Deus, ela vai continuar cega, perdida nos rumos desse mundo. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção aos Efésios. Como os Efésios eram antes de conhecer a Cristo. Bom, 1.1 fala para nós o seguinte: nossa condição diante de Deus. Como estamos diante de Deus hoje? Como estávamos, na verdade, diante de Deus? E aí vai entrar um ponto interessante que o Bispo Abner, nos seus comentários, ele coloca aqui de uma forma muito interessante o seguinte no 1.1. Uma pessoa não precisa estar sepultada para estar morta. Olha que interessante, tratando da vida espiritual. A morte da qual Paulo se refere é uma declaração real da condição espiritual de todas as pessoas que não estão em Cristo. O apóstolo Paulo aqui está chamando a atenção não para a morte física, não para aquele caso da morte física, mas o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui para a morte espiritual. E o comentarista destaca para nós que a pessoa não precisa estar sepultada para estar morta. Às vezes a pessoa está andando na rua, nós convivemos com ela, mas espiritualmente ela está morta.
ela está cega pelo príncipe das potestades do ar, vivendo uma vida totalmente distante da presença do Senhor. E seguindo aqui na revista, fala o seguinte para nós. A origem dessa condição aparece nos delitos e pecados dos seres humanos. Onde está a origem dessa morte espiritual? Efésios capítulo 2, versículo 3. Né? Destaca que versículo 2 primeiro destaca que as pessoas estão andando, que o mesmo Espírito que hoje opera nos filhos da desobediência. Né? Destaca também no versículo 3, entre os quais todos nós também, destacando para nós, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então aqui o comentarista faz a referência a esse versículo 2, 3 de Efésios, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós também vivíamos assim antes de conhecer essa maravilhosa graça. De acordo com o ensino das Escrituras, a morte é o estado de separação entre o homem e Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, traz um destaque para nós vamos fazer essa leitura. Isaías 59, versículo 2, fala para nós justamente dessa separação entre o homem e Deus. Destaca justamente essa questão de separação entre o homem e Deus. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, Isaías capítulo 59, versículo 2 está dizendo que o homem está separado de Deus por conta do pecado. O que causa divisão entre o homem e Deus é o pecado. E isso está diretamente ligado com Efésios capítulo 2, versículo 3 que nós lemos, que fala que justamente opera nas pessoas que estão afastadas de Deus o quê? O espírito da desobediência. E o que é o pecado? Desobediência às leis de Deus. Desobedecer aos mandamentos de Deus. Isso gera o pecado. O pecado entrou no mundo por conta da desobediência. Então, toda a palavra de Deus maravilhosamente está conectada. Nós lemos um texto do Antigo Testamento que está diretamente conectado ao mesmo conceito do Novo Testamento. Bom, finalizando aqui 1.1, o apóstolo Paulo utiliza duas palavras gregas que descrevem a condição humana. Delito, que é paratomã, que envolve um passo em falso ou um desvio do caminho. Essa palavra significa isso, certo? Desvio do caminho certo. E pecado, amartia, errar o alvo. A ideia é de uma pessoa que atira dardos e nunca acerta o alvo. Essa é a condição do homem sem Deus. Era assim que estávamos antes da salvação em Cristo Jesus. Perdidos, igual aquele atirador de dardos que está jogando, mas nunca acerta o alvo. Por quê? Justamente porque ele está longe de Deus. Justamente está errando o alvo. A pessoa que está envolvida no pecado, ela está errando o alvo todos os dias da sua vida. Então, quando fala que nós éramos no passado dessa forma, nós também estávamos errando o alvo até ter esse encontro com Cristo. Romanos capítulo 8, primeiro, Romanos capítulo 5, versículo 12, vamos ler uma referência bíblica aqui. Fala para nós o seguinte, Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o pecado ele faz parte da natureza humana. Pecar faz parte da natureza humana. A diferença é que quem aceita o Senhor Jesus e tem a salvação, o pecado, uma vida ditada pelo pecado, uma vida orientada pelo pecado, ela ficou no passado. A partir de agora nós somos orientados, vemos uma vida com Cristo. Pecamos? Pecamos sim, faz parte da nossa natureza humana. Mas nós reconhecemos o nosso pecado, pedimos perdão e Deus está pronto a nos perdoar. Temos uma visão, um entendimento de não mais ser guiado pelo pecado, mas ser guiado pelo Espírito de Deus. Essa é a diferença da pessoa que já aceitou Jesus.
Ela não é mais guiada pelos olhos carnais, mas ela é guiada pelos olhos espirituais. Bom, também Romanos capítulo 8, versículo 7, a parte A do versículo, fala para nós o seguinte: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, né? Pois não está sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Então, o apóstolo Paulo também escrevendo aos Romanos, ele estava dizendo que a inclinação da carne é pecar contra Deus. E é interessante, irmãos, destacar aqui que tudo isso faz parte, o comentarista coloca isso na lição, como uma vida no passado, sem Deus, sem conhecer a Deus, né? Talvez você hoje que está nos assistindo também na escola, participando da escola dominical, ainda não teve essa maravilhosa graça de Deus na sua vida de aceitar Jesus como Salvador. Às vezes você foi direcionado por alguém te orientou que você assistisse o canal da nossa igreja, e você agora está aqui assistindo, eu creio que o Espírito Santo te direcionou, assistindo a escola dominical, e ainda não teve essa oportunidade grandiosa de ter esse encontro com Jesus. Hoje nós estamos falando sobre a salvação, e a salvação em Cristo Jesus também é para você, meu amigo, também é para você, minha amiga. Deus também se entregou na cruz do Calvário por sua vida. E essa maravilhosa graça de Deus também quer te alcançar. Bom, para finalizar o ponto 1, o comentarista destaca para nós o seguinte: éramos por natureza objeto da ira divina. Éramos também escravos de uma situação na qual éramos incapazes de sair, porque estávamos mortos. E mortos não ressuscitam a si mesmos. Olha que fato interessante. Nós não tínhamos condições de sair da nossa própria situação de pecado, de morte, porque nós estávamos mortos. E o morto não consegue ajudar a si mesmo. Então, olha que profundidade da salvação em Cristo Jesus que nós fomos alcançados. Glórias a Deus por isso. Bom, 1.2, para a gente já estar caminhando aqui para o 1.2. Andávamos segundo o curso do mundo, ou seja, tinha uma visão apenas humana, complementando aquilo que 1.1 já estava dizendo para nós. As palavras, isso é muito interessante, as palavras século e mundo se referem a um sistema de valores sociais que está totalmente alienado de Deus. Eu quero aqui reforçar essa questão que o próprio Bispo Abner coloca para nós no comentário, que as palavras aqui aplicadas como mundo e século, e eu quero até aproveitar e puxar o gancho de carne também, não está diretamente referindo ao mundo físico. Quando nós falamos sobre o mundo na visão espiritual, nós estamos falando daquele mundo que está afastado de Deus, né? Nos referimos aqui às obras da carne. Quando estamos falando em carne, não estamos falando carne fisicamente, mas estamos falando das obras da carne. O que significa obras da carne? Aquilo que cria divisão entre nós e o nosso Deus. O pecado, o sistema mundano, o sistema direcionado e guiado pelas obras de Satanás. Amém? Então, nós estamos aqui fazendo essa referência. Paulo está se referindo aqui a um mundo escravizante, onde as suas forças controlam por completo o homem sem Deus. Romanos capítulo 6, 22 faz uma referência para nós. Que Paulo está destacando aqui não somente a questão física, mas ele está destacando aqui para nós um contexto de um mundo escravizante, onde o homem está totalmente corrompido, onde o homem está totalmente longe de Deus. E ele escreve assim em Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Também, Efésios capítulo 2, 2, já lemos, vamos só repetir novamente, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então o apóstolo Paulo está fazendo referência aqui a um estado pecaminoso, a uma visão deturpada, que somente vivia segundo o curso desse mundo. Bom, mas, graças a Deus por isso, o comentarista coloca aqui para nós, ele destaca que éramos escravos, um mundo que penetra e até mesmo domina a sociedade não cristã.
e subjuga as pessoas ao cativeiro. Infelizmente, as pessoas que estão fora de Cristo acreditam e pensam, coloca entre aspas, que eles vivem uma liberdade. Mas, na verdade, liberdade é quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo e não andamos mais presos nas garras do diabo. As pessoas que estão afastadas de Cristo, na verdade, elas estão presas. As suas vidas estão presas nas garras de um mundo que está cada vez mais afastado de Deus. Bom, Mateus 24:12 fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E a qualquer telejornal que nós vemos, qualquer notícia que nós vemos, cada vez mais o amor das pessoas está se esfriando. Cada vez mais elas estão se afastando de Deus, vivendo a iniquidade. Bom, e essa natureza caída eram escravos, uma total situação de desonra e incapacidade. Olha a profundidade. Essa natureza caída nos tornou em objeto da ira de Deus. Mas Deus, por sua imensa graça e propósito, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Deus nos arrancou desse mundo pela sua graça, pelo seu propósito. Nós estávamos mortos espiritualmente. Nós somos ressuscitados. O que significa ressuscitados? Trazidos novamente à vida. Reconectados novamente à vida que Deus nos deu para viver junto com Ele. Essa natureza caída nos tornou objeto, mas Deus, por sua imensa graça e propósito, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus, então, agiu para nos libertar do poder do pecado. E aí, Deus agiu para nos libertar do poder do pecado. Romanos, capítulo 6, 23, faz uma referência para nós. Deixa eu pegar aqui. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vai dizer para nós que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. João, capítulo 10, versículo 10, lá no texto que fala sobre Cristo como bom pastor, Cristo se apresentando como bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. No capítulo 10, versículo 10, está dizendo aqui para nós que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas o próprio Cristo diz para nós: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Então, fechando esse 1.2, nós andávamos segundo o curso do mundo, mas o Senhor, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, ele queria nos destruir, mas o Senhor Jesus ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E a vida que hoje vivemos com Cristo nos transformou para o reino do seu amor, nos transportou para o reino do seu amor. Glórias a Deus por isso. Finalizando aqui o suplemento da revista, diz o seguinte: olha, da mesma forma que uma pessoa fisicamente morta não reage a estímulos aplicados ao corpo, uma pessoa espiritualmente morta não consegue reagir às coisas espirituais. Ela fica inanimada. A pessoa morta espiritualmente não consegue ter reação, não consegue agir, não consegue reagir à sua própria situação que ela se encontra. Então, só através da graça de Cristo nos alcançando é que nós temos novamente a vida. Só através da maravilhosa graça de Deus nos alcançando é que novamente a morte de Cristo na cruz no Calvário nos trouxe vida e a vida com abundância. O próprio Senhor Jesus, em João 10, versículo 10, que nós lemos, fala que ele veio para dar vida e vida em abundância. Finalizando o tópico 1.3, andávamos na vontade da carne. Paulo diz que fazíamos a vontade da nossa carne, Efésios capítulo 2, versículo 3. Ele fala de uma vontade humana que é subjugada às inclinações de uma natureza pecaminosa. Então, reforçando essa questão que nós já falamos, a natureza estava separada de Deus, morta espiritualmente. A pessoa não é capaz de entender nem de apreciar as coisas espirituais. Ela não consegue enxergar, ela não consegue ver, ela não consegue ter ação sobre a sua própria vida. Ela está sendo ali guiada pelos prazeres do mundo, pelo que o mundo tem a oferecer, que nada mais é do que ilusão e morte.
né? A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas seu fim são de morte. João capítulo 3, versículo 19, fala para nós o seguinte, olha: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então, quando nós andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne, nós estávamos praticando obras de iniquidade, obras más, né? Segundo a vontade apenas da carne. Ou seja, morte espiritualmente. Não possui qualquer vida espiritual e por si mesmo não é capaz de fazer coisa alguma agradável a Deus. O termo usado por Paulo para a palavra desejo é epitímia, que significa o desejo do mal e do proibido. A vida sem Deus está à mercê do desejo. William Barclay diz que viver de acordo com os ditames da carne é simplesmente viver de tal maneira que nossa natureza mais baixa, a pior parte de nós, domine sobre as nossas vidas. Então a nossa natureza mais baixa, aquilo de pior nós temos em nós, quando nós estamos afastados de Cristo, é o que vai aflorar, é o que vai dominar as nossas vidas. E eu me lembrei de um hino muito antigo, cantor Jair Pires, se não me falha a memória, já até partiu para a eternidade, mas um dos seus hinos dizia que a vida do homem sem Deus, ela é comparada a uma folha seca caída no chão. Ela vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre miserável, só pensa em pecar. Então essa letra, apesar de ser um hino antigo, ela nunca esteve tão atual. Ela nunca representou tanto essa verdade como representa nos dias de hoje. Que a vida do homem sem Deus é uma vida miserável. É uma vida de alguém que está verdadeiramente sem rumo, perdido. O que é uma folha seca? Imagina você ter uma árvore no seu quintal e uma folha cai seca. E essa folha que está no chão vai ficar à mercê do vento. Se o vento jogar ela para um lado, ela vai. Se o vento jogar ela para o outro, ela vai. Para o lado que o vento jogar, ela vai. A pessoa que anda de acordo com os padrões desse mundo, afastado de Deus, ela se encontra com essa folha seca, sendo levado para qualquer um dos lados, sem mesmo ter ação sobre isso. Romanos capítulo 7, versículos 18 ao 20, fala para nós o seguinte: porque eu sei em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O apóstolo Paulo escrevendo nos Romanos. Versículo 19. Porque não faço o bem que quero. Você, olhando para fazendo uma autoanálise agora, se autoexaminando, você se encaixa nessa descrição aqui da palavra de Deus? O apóstolo Paulo dizendo, porque o bem que eu quero, que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que não quero, esse eu faço. E o versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, a vida da pessoa sem Deus, ele está mais ainda, não tem nem o Espírito Santo para puxar de volta. Ele está sem a presença do Espírito Santo na vida dele, ele é realmente levado por qualquer situação. Finalizando o tópico 1, a única maneira de vencermos a carne é permitindo que o Espírito Santo faça em nós uma profunda varredura e nos conduz a uma nova modalidade de vida. Mesmo nós que já aceitamos Jesus como Salvador, precisamos ser transformados todos os dias da nossa vida. Porque todos os dias da nossa vida nós precisamos dar mais lugar ao Espírito Santo. Nós precisamos mortificar a carne. O que significa mortificar a carne? Eu ferir o meu corpo? Não. O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. E nós devemos cuidar do nosso corpo físico. Mas o fator de mortificar a carne aqui está dizendo mortificar a ação do pecado nas nossas vidas. Não permitir a ação do pecado nas nossas vidas. É essa luta constante. Como que eu consigo isso? Através de uma vida de santificação, uma vida de consagração, através da meditação na palavra de Deus, através de uma vida de oração, através de uma vida de busca pela santificação. Eu estarei me separando do mundo cada vez mais, mortificando a minha carne e deixando o Espírito de Deus agir na minha vida. Amém?
Esse é o tópico 1, que trouxe essa profunda reflexão para nós de quem nós éramos. E agora, o tópico 2 vai falar para nós, mais especificamente, que nós nos tornamos no presente. Vai nos dar essa visão do que nós nos tornamos no presente. Bom, e aí vai falar para nós o seguinte: Paulo começou retratando como era a nossa situação, passado. Como estávamos mortos em delitos e pecados. Agora ele aponta para o nosso presente, onde Deus tem em seu amor e misericórdia nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, nós, agora que aceitamos a Jesus como Salvador, temos uma vida transformada, estamos vivendo uma vida em novidade de vida, vivendo dias em novidade de vida. E o que é esse processo de uma nova vida? Significa aquilo que o Senhor Jesus orientou para Nicodemos, que era necessário nascer de novo. Nós nascemos de novo para uma nova vida com Cristo. E olha que coisa maravilhosa isso, que o apóstolo Paulo, quando ele aponta em Efésios capítulo 2, ele destaca que nós éramos, e depois que aceitamos a Cristo, que nós somos hoje. E o 2.1 vai falar o seguinte: nós fomos gerados em misericórdia. Deus é amor, a essência do seu ser é amor. E os muitos aspectos da sua graça brotam da fonte do seu amor. Portanto, seu infinito amor também o torna rico em misericórdia. A palavra de Deus nos garante, Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, mas elas se renovam todas as manhãs. Se eu estou vivo, se eu estou com saúde, se eu estou conseguindo falar, se eu estou conseguindo ler a palavra de Deus, é porque a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã sobre a minha vida. E eu creio que também se renovou na sua vida. E ela tem se renovado sobre as nossas vidas. Portanto, a misericórdia de Deus nos transformou. Ele não nos abandonaria no estado de miséria espiritual, pelo seu infinito amor, estado de miséria espiritual em que caímos por desobediência, através do pecado. De modo que a palavra diz que, mesmo estando mortos em nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Nós já lemos. Depois de nos encontrarmos nesse estado catastrófico, ou seja, perdido, de destruição, agora vemos a ação soberana e amorosa de Deus, cuidando da salvação do pecador. Não há nada que um homem possa fazer para obter a salvação, para obter uma tão grande recompensa. A salvação é um presente de Deus. A salvação, a palavra graça no original grego indica benevolência imerecida, que Deus exibe um dom, um presente. A graça de Deus, que é um favor imerecido, nós não merecíamos, mas o Senhor, pelo seu infinito amor, porque Deus é amor, Ele nos deu a sua graça. E a sua graça, através da sua graça, nós somos salvos. E por sermos salvos, estamos novamente conectados com Deus. O pecado nos afastou de Deus, mas a graça de Deus, que é superior e abundou sobre o pecado de sobremaneira muito maior, a graça de Deus, que é incontestável, não tem como darmos tamanho a graça de Deus, ela nos alcançou, nos transformou. E olha, não éramos merecedores. Nós não merecíamos essa infinita graça. Foi pelo amor, foi pela misericórdia de Deus que Ele nos alcançou. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 12, o apóstolo Paulo também faz uma orientação, destaca para nós, reforça sobre a ação da graça. Olha que coisa maravilhosa esses versículos. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Ou seja, transformados. Maravilhosa graça de Deus. Versículo 2.2. Nós fomos vivificados. Primeiro, fomos alcançados, gerados em misericórdia. Uma nova vida com Cristo.
2.2, fomos vivificados, ou seja, voltamos à vida, tornamos a viver. A miserável condição espiritual que estávamos e o destino inevitável ao qual fomos condenados como resultado contrasta muito com o presente incomensurável que recebemos sem o merecer. O pecado que nós vivíamos, ele contrasta totalmente com a vida que nós hoje levamos, com a graça incomensurável de Deus, mesmo sem merecer. Deus nos deu vida através de Cristo, através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje nós temos vida. Pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós fomos alcançados pela sua graça, pela salvação em Cristo Jesus, pela graça. E eu volto a repetir, que é um favor imerecido. Nós merecíamos a condenação, mas pelo amor de Deus nós fomos alcançados pela sua graça. Deus nos deu vida através de Cristo, mesmo estando nesse estado de desobediência e inimizade contra Deus. Ele se aproximou de nós e nos fez participantes das suas promessas. Romanos capítulo 11, se não me falha a memória, a referência bíblica nos fala que nós, como gentios, fomos enxertados no oliveiro. E eu estava meditando sobre esse enxertado no oliveiro, e eu fiz uma breve reflexão que eu achei muito interessante, porque se eu corto o galho de uma árvore e eu jogo essa árvore fora, esse galho fora, ele vai morrer. Mas a Bíblia nos faz questão de dizer que mesmo estando mortos, Jó capítulo 14, se não me falha também a memória, destaca que ao cheiro das águas nós tornaríamos a viver. E a Bíblia também fala que existe um rio que corre diretamente do trono de Deus e alegra a cidade de Deus. Ou seja, essa água que é o Espírito Santo de Deus, ele nos traz novamente a vida. E mesmo estando mortos, ao cheiro das águas nós tornaríamos a viver. E voltando lá em Romanos capítulo 11, fala que nós fomos enxertados na oliveira que é Cristo. Éramos jambuzeiros bravos. Não tínhamos valor, mas fomos enxertados na oliveira. E o fato de sermos enxertados na oliveira, nós vivemos novamente uma vida com Cristo. Cristo nos trouxe novamente da morte para a vida. Coisa maravilhosa. Então, o nosso estado atual é de vida. Somos vivos. Estamos vivos porque fomos transformados pela graça de Deus que nos alcançou. Sentando com Ele próprio. Mudando assim nossa condição de alienados por membros da família divina e parte da estrutura de seu grande projeto, a expansão do reino, a igreja. Fazemos parte da igreja porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Bom, o comentarista também coloca aqui um suplemento falando que Russell Shedd, grande teólogo, um homem de Deus, servo de Deus, escreve o seguinte: a expressão nos vivificou, como comenta Shedd, é covitalizados, ou seja, vitalizados com Cristo. A nossa morte em pecado é cancelada pela mesma força que cancelou o poder que deteve Jesus na pedra daquele túmulo. Ou seja, a mesma autoridade que removeu Jesus da pedra daquele túmulo, que deu vida novamente, ela também nos deu vida. Nós somos alcançados porque Cristo nos alcançou. 2.3, para nós finalizarmos o tópico 2, já estamos caminhando para o encerramento quase da lição, fala para nós o seguinte: recebemos a cidadania do reino. E quando eu li esse título, me veio à mente e me trouxe uma alegria no coração, porque me trouxe à mente a palavra embaixadores. Quando o apóstolo Paulo destaca que ele era embaixador de Cristo, e nós também somos embaixadores de Cristo, eu comecei a refletir: o que é o embaixador? O que o embaixador faz? O embaixador é aquela pessoa que ele representa o seu país ou o seu reino em outro lugar, em outra parte do mundo. O embaixador, por exemplo, do Brasil em Portugal, ele está representando a nossa nação lá em Portugal. E quando destaca que nós recebemos a cidadania de reino, isso vai muito profundo além do que nós podemos enxergar. Porque o tópico 2 está falando sobre o que nós nos tornamos. E é interessante nos aprofundarmos, que a pastora Helena até coloca no seu estudo, o destaque que nós vivemos já os benefícios da salvação ainda aqui nesse mundo. Mesmo sabemos que vamos ver uma eternidade com Cristo, uma vida transformada para sempre,
sem dor, sem sofrimento, nós já usufruímos das bênçãos da salvação ainda nesse mundo. E o 2.3 vem justamente destacar isso, que o nosso primeiro estado era de total escravidão. Éramos, por natureza, filhos da ira. Mas a graça nos transportou de um reino para outro. Saímos do reino das trevas para o reino da luz. Saímos do domínio do pecado para o ser dominados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Olha que profundidade. A graça nos transportou. Éramos cidadãos do reino das trevas e nos tornamos cidadãos do reino da luz. Mesmo estando no mundo, não pertencemos mais a esse mundo. Não temos mais nada a ver com esse mundo. A Bíblia nos ensina que a nossa cidade não pertence a esse mundo. Como cidadãos dos céus, temos um novo sistema de governo, uma nova Constituição, que é a Bíblia, a palavra de Deus, que nos conduz a uma forma de vida totalmente diferente da qual vivíamos anteriormente. Somos nova criatura. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor nos trouxe. Olha que profundidade isso. A morte de Cristo, ela nos resgatou. E nós não fazemos parte mais do reino desse mundo, que é o reino das trevas, mas nós fazemos parte do reino dos céus. Mesmo vivendo aqui nesse mundo, mesmo estando uma vida ainda na carne, né, fisicamente falando, nós fazemos parte do reino dos céus. E nós devemos ter a consciência que, como participantes desse reino dos céus, nós somos embaixadores em terra estranha. Minha terra não é aqui. O meu reino é o céu, mas eu aqui sou embaixador. E como embaixador, eu preciso representar o meu rei aqui neste mundo. Aleluia! Graças a Deus, coisa maravilhosa. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim para nós: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, você vive hoje uma novidade de vida. Você é uma nova criatura. Você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. E você é embaixador. E como embaixador, eu quero te conclamar a representar o seu rei aqui nesse mundo. A ser um representante do seu rei. E tem mais uma coisa muito interessante sobre a embaixada. A embaixada pode estar em solo de outro país, mas dentro do prédio da embaixada, as leis, o idioma, o que rege todo o prédio da embaixada ali dentro, são as leis do seu país de origem. Dentro do prédio da embaixada do Brasil, em qualquer lugar do mundo, é a lei brasileira que está vigorando. Então eu mesmo não sendo desse mundo, o que está me regendo hoje é a lei dos céus, é a lei de Deus, a palavra de Deus que precisa reger as nossas vidas. Ela que precisa nos guiar, ela que precisa nos direcionar. Amém? Bom, então no tópico 2 nós tivemos a rica oportunidade de entender que nós temos um lar no céu. E aqui na terra somos apenas uma colônia de cidadãos dos céus. Somos apenas representantes, embaixadores. O nosso lar eterno está no céu com Cristo. Amém? E nós aprendemos que Deus, em seu amor e misericórdia, nos deu a vida em Jesus Cristo. E para nós finalizarmos, porque o tempo passa rápido, é tão gostoso quando a gente começa a aprofundar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, nós nos sentimos maravilhados, sentimos assim, alimentados por essa palavra. A nossa força é revigorada. Quem sabe você está vivendo um dia triste na sua vida, um dia abatido, né? Aquele dia mau, o dia da provação chegou para você e você está cabisbaixo, entristecido. Eu quero dizer para você que nós não fazemos parte desse mundo, estamos aqui apenas de passagem. Renove a esperança em Cristo Jesus, porque você é um salvo em Cristo Jesus. E por ser salvo em Cristo Jesus, você tem a sua vida transformada. E tudo isso que nós vemos aqui é apenas de passagem, que muito em breve estaremos com o Senhor nos ares. E aí entramos justamente no tópico 3. Né? O que seremos no futuro? A esperança futura. Essa esperança que nós temos, que ninguém pode tirar de nós, é o que nos impulsiona a permanecer fiéis aqui, guardando a nossa coroa até o fim, para que um dia nós possamos encontrar com o Senhor. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser fiel até o fim para receber a coroa da vida. Amém? E aí o tópico 3 fala: o que seremos no futuro?
A salvação, olha que interessante, produziu nos salvos um efeito passado, né, nos livrou do pecado passado, um efeito presente, nos transportou para o reino de Deus, mesmo vivendo aqui nesse mundo, somos embaixadores, e também futuro. Paulo diz que o Senhor nos refez, Efésios capítulo 2, 10 fala isso. Somos um tanto maravilhoso testemunho da manifestação de sua graça, quanto o testemunho visível de sua obra redentora. A nossa vida precisa expressar, a nossa vida precisa ser uma Bíblia lida pelo mundo, expressando para todo mundo que olhar para nós que nós fomos alcançados pela graça de Deus, mas que além de ser alcançados, nós tivemos a obra redentora, estamos transformados em Cristo Jesus. Então Paulo, quando escreve os Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não devíamos conformar com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. O nosso entendimento foi renovado, os nossos olhos abriram. Estávamos antes como cegos, sem enxergar, e agora os nossos olhos estão abertos. Podemos enxergar o direcionamento da luz de Cristo sobre as nossas vidas. Né? E aí o 3.1 fala, tornamo-nos feituras de Deus. O pecado desfigurou totalmente a imagem criada por Deus no princípio do mundo. Então, no ato de extrema misericórdia e amor, Deus resolveu recriar esse homem interior, arruinado, fazendo uma nova criatura, a imagem do seu Filho. Olha que interessante, nós vivíamos. O pecado destruiu a humanidade. O pecado desfigurou aquilo que Deus havia criado. Mas Deus, pelo seu amor e misericórdia, Ele nos alcançou. O plano da salvação nos alcançou. Deus já sabia que o homem ia pecar, e Deus, no seu infinito amor, preparou um plano de salvação desde a eternidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Colossenses capítulo 3, versículo 10, fala para nós o seguinte: e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós estamos novamente vestidos, né? Nós estamos novamente transformados segundo a imagem daquele que nos criou, para que o nosso conhecimento, a nossa mente seja renovada em Cristo Jesus. Bom, de acordo com o teólogo William Barclay, o termo grego traduzido por feitura é poema, a mesma usada para poema, e significa aquilo que é feito. Somos um poema escrito por Deus. Um testemunho vivo da sua ação milagrosa, onde quem lê é contagiado. Mas isso ainda não é o fim. Seu propósito é nos aperfeiçoar a cada dia, até que alcancemos a estatura de Cristo. Então o propósito de Deus não é só nos salvar para nos deixar nessa terra, não. Nós somos transformados todos os dias da nossa vida e estamos sendo preparados aqui para entrarmos no céu, para vivermos eternamente com Cristo. Mas isso ainda não é o fim. Seu propósito é nos aperfeiçoar até o dia, até que alcancemos a estrutura de Cristo. Somos refeitos para um propósito, para as boas obras e para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10, fala justamente essa questão. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Efésios 2, 10 fala o seguinte, olha, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É interessante, irmãos, só aproveitar o gancho e reforçar que nós não somos salvos pelas obras. Efésios capítulo 2 fala isso. Nós fomos salvos pela graça de Deus. Mas um cristão regenerado, lá em Tiago nós aprendemos isso, que aquele que é um cristão regenerado, ele pratica sim as boas obras. Não para salvação. Não praticamos obras para ser salvos, mas é porque somos salvos que praticamos as boas obras. É o contrário. Primeiro somos salvos, depois praticamos as boas obras. E lendo aqui também, fomos refeitos então para que andássemos, né? O comentarista destaca aqui para nós no suplemento o seguinte: o futuro é inevitável e também motivo de grande preocupação para muitas pessoas, né? Vivendo ansiedade pelo amanhã, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, né?
Para nós, os salvos, é motivo de alegria, esperança, porque sabemos que ao final de todas as coisas, fazemos parte da nova criação de Deus. Estaremos com Deus eternamente. Ainda não estamos vivenciando o último capítulo da nossa vida. Na verdade, hoje nós estamos vivendo, ainda aqui na Terra, mas nós teremos um capítulo final da nossa vida que será a eternidade com Cristo, reinando eternamente com Cristo. O que Deus começou na conversão continua através do processo de santificação até que alcancemos a transformação. Olha que interessante entendermos isso. Deus, Ele, através da nossa conversão em Cristo Jesus, Ele nos regenerou. Então, nos trouxe da morte para a vida. Quando nós fomos regenerados, trazidos da morte para a vida, nós entramos num processo de santificação. O que é a santificação? Viver agora uma nova vida com Cristo, buscando a presença de Cristo, longe desse mundo. Para que nós estamos vivendo uma vida de santificação? Para no futuro termos uma total transformação. Quando esse corpo de carne e osso, que é corruptível, será transformado num corpo incorruptível para vivermos a eternidade com Deus. Amém? Você tem essa esperança na sua vida? Quem sabe você já perdeu a esperança, é servo de Deus, mas está andando meio desanimado. Renove a sua esperança nessa manhã. O tempo que nós estamos vivendo aqui na Terra é apenas uma preparação. O pastor Moisés costuma dizer, nas suas pregações, eu já ouvi por mais de uma vez, inclusive, que aqui nós estamos vivendo um vestibular. Precisamos ser aprovados neste vestibular para vivermos uma eternidade com Cristo. Perseverar. Precisamos permanecer fiéis até o fim. Bom, 3.2, para mostrar nos séculos vindouros. A redenção da humanidade é um ato poderoso que se estende de geração em geração. Certa feita, perguntaram a uma mulher romana onde estavam suas joias. Ela chamou os seus 2 filhos e, apontando para eles, disse: aqui estão as minhas joias. Esta é a obra da graça divina. Deus transforma pecadores em santos adoradores. No início da lição eu comentei justamente isso. Para a sociedade, aquela pessoa que errou, ele não merece mais crédito. Aquela pessoa que errou, ele precisa ser afastado do convívio social. Mas para Deus, aquela pessoa que no passado pecava, ele pode ser transformado numa nova criatura e se tornar uma joia preciosa nas mãos do Senhor. Após o arrebatamento de igreja, como joias raras adquiridas por um alto preço, os remidos serão exibidos como monumentos da sua maravilhosa graça. Após o arrebatamento e a destruição do anticristo, Jesus voltará para reinar por 1000 anos, instalando aqui o milênio. Aí então o mundo verá a grandeza da igreja. Ela será o seu cartão postal, a prova da sua obra da redenção. Nós reinaremos com Cristo. Estaremos com o Senhor eternamente. Quando o Senhor eliminar o anticristo e instaurar aqui na terra, após a grande tribulação, o período milenial, o milênio, período de 1000 anos de paz com o reino do Senhor Jesus, nós, a igreja do Senhor Jesus, estaremos juntamente reinando com o Senhor aqui na terra. Amém? Coisa maravilhosa. O comentarista destaca aqui o seguinte: a salvação é mais do que o perdão, é a libertação da morte. É livre do pecado, livre da morte. Libertação da morte, do pecado, da escravidão e da ira. A graça é a misericórdia de Deus, livre e imerecida para conosco. Paulo, escrevendo aos Efésios, define de forma magistral quando afirma: porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas vem única e exclusivamente da graça, que é um dom de Deus. Amém? Então, nós estaremos eternamente com Cristo. E através da sua graça, da sua misericórdia, nós somos alcançados. E por fim, meus irmãos, para nós finalizarmos o nosso estudo, 3.3 fala: seremos a assinatura visível da sua obra. De acordo com o teólogo e pastor Elianai Cabral, essa expressão, para mostrar nos séculos vindouros, diz respeito ao futuro da igreja. Ela será a demonstração eterna da graça de Deus, ou seja, o testemunho da manifestação da misericórdia de Deus sobre a humanidade.
será o triunfo da misericórdia sobre o juízo. Da mesma forma que um paciente é testemunha da habilidade de um cirurgião após uma delicada cirurgia, né, nós visivelmente seremos as testemunhas da obra de Cristo. Deus mostrou mais do que habilidade. Ele não somente reverteu o quadro contrário das nossas vidas, mas nos deu uma nova vida. Deus não consertou o que estava errado apenas. Deus não fez remendo na nossa vida. Olha que coisa profunda. Ele não pegou esse homem pecador quando estávamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos pecados, e fez um remendo na nossa vida para que vivêssemos mais ou menos até a volta de Jesus. Não. Ele nos deu uma nova vida. Ele nos fez novas criaturas em Cristo. Ele nos transformou, Ele nos regenerou. Todos que nos observam veem a sua assinatura. Somos ambulante prova da obra redentora de Cristo. Então, Deus nos transformou numa nova criatura. Quando as pessoas olham para você e veem a transformação que Deus fez na sua vida, eles não veem remendo. Eles não veem remendo novo em roupa velha, não. Eles veem uma pessoa transformada pela ação do Espírito Santo e pela graça maravilhosa que te alcançou e me alcançou. E finalizando, estávamos mortos, portanto não fomos capazes de nos salvar. Recebemos tudo como um favor imerecido de Deus pela fé. Não há lugar para nenhuma glorificação humana. Não foi ação humana. Toda a glória pertence a Ele, a Deus. Por isso, Paulo acrescenta que Ele nos salvou para nos mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça. E nós aprendemos nesse tópico 3 que a salvação produziu em nós, salvos, um efeito passado, presente, mas também futuro com Deus. E a conclusão, Paulo explicou claramente que somos salvos pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie. No entanto, a verdadeira salvação sempre produz frutos. João 15,16 fala que não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Portanto, embora não sejamos salvos pelas obras, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Meus amados, Deus nos resgatou de um passado de pecado, nos trouxe para uma nova vida com Cristo, para nós produzirmos frutos. Nós estamos aqui para praticar as boas obras de frutos que vai transformar outras vidas através do nosso testemunho. E também, meu querido, para mostrar e para nos preparar para uma vida eterna com Cristo. Então, essa lição maravilhosa, já encerrando aqui, nas considerações finais, ela nos trouxe a oportunidade de entender que, longe de Cristo, andávamos guiados pelo pecado, pela morte. Estávamos como mortos sem ação. A folha seca, caída no chão, levada para todo lugar. Nós fomos salvos e transportados daquele reino de pecado, agora para o reino de Deus, para o reino da luz. E ainda estamos aqui vivendo nessa terra, mas não mais como no passado, que éramos guiados pelo pecado. Mas hoje vivemos uma nova vida com Cristo. E essa nova vida com Cristo que nós vivemos hoje está nos preparando. Estamos, através da regeneração em Cristo, vivendo um processo de santificação para viver eternamente com Cristo. Amém? Então, meu amigo, minha amiga, meu amado irmão, minha amada irmã, fortaleça a sua fé no Senhor nessa manhã, porque nós somos resgatados do pecado, somos salvos e vivemos como embaixadores de Cristo para viver eternamente com Cristo. Que essa esperança nunca saia das nossas vidas, possamos permanecer fiéis até o dia de Cristo Jesus buscar a sua igreja. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, e que a graça de Deus que te alcançou e me alcançou possa estar também juntamente com a misericórdia se renovando todos os dias das nossas vidas. Amém? E que possamos permanecer firmes e constantes. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui estudando com os irmãos essa maravilhosa lição. Eu quero afirmar aqui
que eu me sinto um privilegiado nesse dia. Eu fui presenteado com essa lição maravilhosa que falou profundamente ao meu coração. Eu tenho certeza também que falou ao seu coração. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e tenha uma semana abençoada. A paz do Senhor Jesus.